Os easter eggs são objetos escondidos nos títulos pelos programadores. Cada vez mais, esses itens ocultos são inseridos nos games, sejam de desenvolvedores independentes e até de grandes produtores. A maioria trata-se de piadas rápidas ou referência à cultura pop, mas quando as produções trazem uma mensagem obscura ou fazem mensagens perturbadoras. Então confira agora os 9 easter eggs mais estranhos encontrados nos games. Eu sou o Lucas, Eu sou o Fagner, bem-vindos ao canal. Ideia de Nerd. Seja vigiado em Super Mario Galaxy 2. Super Mario Galaxy se tornou um sucesso no Nintendo Wii, ao transportar o querido encanador através do cosmos. Contudo, em uma das excursões do Bigodudo, ele chegara a Shiverburn Galaxy, uma galáxia que tem fases de lava e gelo. Caso o jogador acione a visão em primeira pessoa e olhe para cima das montanhas do estágio, ele verá 3 figuras esguias, de braços longos e finos e com grandes olhos, que o acompanham durante toda a fase. Embora inofensivas, as figuras são bem estranhas e assustadoras. Mas, mano, uns 3 vultos pretos olhando pra tu ali, Cara, muito esquisito. te acompanhando uma fase toda. Detalhe, colocaram um código para isso, programador. E não tem nada a ver com a fase, tá ligado? Nada a ver com a fase, com o jogo também. Escondido, cara. Exato. Assim, tá ligado? O fantasma de Monte Gordo em GTA V. Desde o San Andreas, já é sabido entre os fãs da série que GTA esconde mistérios e lendas. Quem nunca ouviu falar do Pé Grande, por exemplo? Talvez por saber dessa fama e querer brincar um pouco com o fato, a Rockstar espalhou em GTA V uma série de easter eggs para os jogadores encontrarem. Um dos mais aterrorizantes é o fantasma de Monte Gordo. Se você for até Monte Gordo e subir a montanha, exatamente às 23 horas, verá o fantasma de uma mulher, muito parecida com a Samara do filme O Chamado, que estará à sua espera, e se você se aproximar, ela desaparecerá. Mais tarde, ela reaparecerá sobre uma mensagem escrita a sangue que diz Jock. O easter egg é baseado na história real, ocorrida nos anos 70, quando um casal andava por Monte Gordo e a mulher, chamada Leonora Johnson, morreu misteriosamente. No jogo, a palavra Jock pode se referir a Jock Crumley, o personagem mencionado nos programas de rádio e nas propagandas pedindo ajuda para sua campanha para governador. Algumas teorias dizem que a assombração é a esposa do político. Bizarro, bem misterioso, né, mano? Tem um pouco de fatos reais. Exato, então, ela meio que não, assim, analisando isso, acho que ela não suportou o fato de ter partido e deixado ele. É. Meio que... Tipo, eles usaram a história real e basearam em uma história do game, tá ligado? Exato, mesclaram tudo. Da hora. O rosto desfigurado em Race Ryan é um jogo de corrida para crianças baseado em um canal do YouTube e extremamente popular nos Estados Unidos. O Ryan's World, estrelado por um menino que testa brinquedos. Ryan, que na época tinha 8 anos de idade, é também o protagonista do jogo. Um usuário do Twitter chamado Tiniest Turtles foi remexer os arquivos do game e descobriu uma textura bastante assustadora para o Ryan virtual. A textura traz olhos em formato de X, marcas de sangue ou sujeira no rosto e a boca aparentemente costurada e fechada. A trilha sonora secreta em The Lion King. A adaptação para a SNES do Rei Leão, além de ser um jogo que foi piorado de propósito, também esconde um segredo meio estranho no menu. Você deve ir em opções, depois em som de teste, e escolher a música Ho Ha, voltar ao menu principal, refazer o caminho e selecionar a faixa de novo. Desta vez, o áudio que será reproduzido não será o da faixa original, e sim de uma versão estranha, mais sombria, e que parece até mesmo ter uma parte que é tocada ao contrário. No YouTube, fãs especulam que seja apenas um bug que faz com que os dois áudios separados sejam tocados ao mesmo tempo. Talvez, mas é de fato bem fácil esbarrar nesse áudio e sentir a vibe creepy num jogo da Disney. Doom 2016. Se você pegar uma das faixas da trilha sonora do jogo Doom, a versão de 2016, e jogar num programa de edição de áudio para ver seu espectrograma, uma visualização física das ondas da música, encontrará algo bem estranho, mas especificamente isso aqui. A faixa em questão é Cyber Doom, que também é o nome de um dos monstros do jogo. É possível ver pentagramas na imagem e também o número 6 repetido.
formando o famigerado 666. Esses elementos, obviamente, fazem referência ao tema demoníaco do jogo. Mas não deixa de ser bizarro e um tanto assustador que os programadores tenham chegado a incluir imagens satanistas dentro dos arquivos do jogo. California Speed de 1998. California Speed é um jogo de corrida, lançado inicialmente para arcades, depois portado para o Nintendo 64. Teria sido apenas mais um título mediano de corridas, não fosse um detalhe macabro. Na pista do deserto de Mojave, há vários outdoors que podem ser vistos ao longo do trajeto. Um deles consiste apenas em um fundo branco com um texto preto escrito em cima. Devido à baixa resolução dos gráficos da época e ao fato que você passa por outdoor em alta velocidade, o texto é praticamente ilegível. Porém, se você deixar a corrida de lado e parar o carro numa posição estratégica, é possível ler o texto. Eis o que ele diz. Às vezes, Deus leva as mamães e os filhotinhos embora, e às vezes, apenas às vezes, eu os levo. É isso aí, amigos e vizinhos. Às vezes o outdoor na estrada está apenas vendendo refrigerante, e às vezes ele está traumatizando seu filho com mensagens sobre a morte. A diferença é que para esse mistério há uma explicação. Em 2015, quando o easter egg foi descoberto e viralizou, o site Pop Optic foi atrás de um dos programadores originais do jogo, Morgan Goddard. Goddard contou que o port do jogo para Nintendo 64 foi feito sob muita pressão, com muitos crunches, que significa horas extras compulsórias, para entregar tudo a tempo. Uma das demandas que a equipe recebeu de última hora foi trocar todas as texturas dos outdoors. Infelizmente, como estávamos em uma situação apertada até mesmo para fazer o básico do jogo funcionar no Nintendo 64, nós não tínhamos nada pronto relevante para colocar nos outdoors. Então eu joguei uma textura falsa tão absurdamente idiota que de jeito nenhum alguém poderia confundi-la com um gráfico real, disse Goddard ao site. E agora, 18 anos depois, sou informado via YouTuber que minha textura falsa nunca foi substituída. Será que dá para demitir alguém retroativamente? Cuphead, de 2017. Ao iniciar Cuphead, alguns poucos jogadores se depararam com uma música bem tenebrosa tocando no menu principal. Parece ser algo esporádico e ninguém conseguia achar uma explicação, até que acharam. Todo mundo que ouviu a estranha música estava pirateando o jogo. O áudio havia sido programado para ser só disparado caso uma verificação de autenticidade dentro do sistema de jogo falhasse. Se você colocar o áudio na faixa de um espectrograma, assim como na faixa de Doom, uma imagem bem bizarra aparece. Segundo o YouTube Oldhead, algumas pessoas até alegam conseguir ouvir, no áudio misterioso, uma voz falando "You Stole", que significa "você roubou". Isso é que é pobre charme. Carnival, de 1998. Carnival foi um arcade produzido pela Midway, um estúdio hoje desativado, que criou os primeiros Mortal Kombat. E basicamente consistia num shooter com o tema de Noite dos Horrores, num parque de diversões. Ao fuçar nos arquivos digitais do jogo, dataminers descobriram uma série de imagens não usadas dentro do jogo e que provavelmente cumpriam a função de apenas preencher espaço. Há uma foto em grupo dos desenvolvedores, telas não usadas, uma bizarra montagem do famoso serial killer Jeffrey Dahmer, segurando uma sacola com a cabeça decapitada de Neil Nicastro, o CEO da Midway. A montagem aparece várias vezes nos arquivos, em diferentes tamanhos. Ou Nicastro tinha algum desafeto bem grande na equipe, ou o humor da galera era realmente sombrio. The Witcher 3. Há uma missão secundária em The Witcher 3 chamada Uma Torre Repleta de Ratazanas. Nela, você precisa ir de barco até uma ilha assombrada e entrar numa torre abandonada para procurar o fantasma de uma mulher que morreu devorada por rato. Típico dia de trabalho para Geralt, nós diríamos. Alguns jogadores, no entanto, começaram a notar que, ao explorar a torre, conseguiram ouvir uma voz feminina gemendo, embora não houvesse nenhum personagem à vista. Vários jogadores e youtubers começaram a investigar isso,
e após muitas andanças sem rumo pela torre, descobriram que existe um ponto específico do lugar que, ao pisar, ativa a aparição de uma figura fantasmagórica ao fundo por apenas alguns milésimos de segundo. A imagem no início do tópico é da aparição vista de longe, ou seja, do jeito que ela foi feita para ser enxergada. Utilizando o modo de foto do jogo e um pouco de criatividade, porém, os investigadores conseguiram capturar os closes mais de perto, e a assombração é exatamente assim. Simpática, não? Além dessa aparição não ter nada a ver com a mulher fantasma da missão, também surpreende o fato que ela é um modelo 3D finalizado e texturizado, embora não tenha propósito nenhum. Não ser, é claro, que o propósito seja fazer gente grande sujar as calças. Se você gostou, já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para dar aquela moral. Também não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Esse é o comentário, porque se você gostar, a gente pode estar fazendo uma parte 2 desse assunto. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.